Olá, tudo bem? CFA, canal Fábio Almeida. Toda terça-feira, uma nova entrevista. Toda sexta, uma análise política. Agora, é importante que você se inscreva. Tá vendo aí embaixo? Ó? Inscreva-se. Clica aí, inscreva-se e vem fazer parte conosco do nosso canal. Também é importante que você clique no sininho. Esse sininho possui uma função maravilhosa. Toda vez que eu inserir um novo vídeo, você vai receber uma mensagem informando da inserção desse vídeo. Vamos juntos construir um debate que possibilite a melhoria da sua qualidade de vida. CFA, canal Fábio Almeida. Conto com você. Olá, tudo bom? Mais uma terça-feira. Estamos aqui para dar continuidade ao debate sobre nosso Estado, ao debate sobre o que fazer para melhorar a sua qualidade de vida. A meu lado, essa grande lutadora, Andréa Vasconcelos, uma liderança popular, social, uma liderança do movimento de mulheres do Estado de Roraima. Andréa, conta um pouco para os internautas, quem é Andréa Vasconcelos? Primeiro eu quero agradecer o convite para fazer essa entrevista. Eu sou Andréa Vasconcelos, sou socióloga, atuo no movimento de mulheres desde 2000, também tenho experiência no movimento sindical, já atuei na Confederação Nacional dos Bancários. Atualmente tenho dirigido e feito ações junto às mulheres migrantes, nos abrigos, acompanhando e fazendo algumas experiências através das promotoras legais populares, fazendo nas periferias rodas de conversa com as mulheres. Então, eu me ocupo desse trabalho que é levar para as mulheres algumas informações sobre os seus direitos e principalmente como acessar esses direitos. Andréa, você, como tu falaste, teve uma mudança, né, do movimento sindical para o social. O movimento sindical ele é muito classista, muita luta pelos direitos. Já o movimento social você luta numa amplitude maior, uma luta política maior, porque não é um direito específico. Como é que foi para você essa mudança? É um desafio permanente, né? Porque você termina trazendo muitos elementos da luta de classe, e a luta de classe ela é essencial para a gente compreender como essa sociedade funciona. Agora, Beth Lobo, que é uma grande escritora feminista, disse assim: a classe trabalhadora tem dois sexos. Então, dentre a classe trabalhadora, a gente vai encontrar profundas desigualdades entre homens e mulheres. E nas profissões, nas questões salariais, na própria permanência no mercado de trabalho, em que trabalho essa mulher é inserida. Então, as desigualdades elas terminam se acumulando e as mulheres terminam estando numa condição mais vulnerável, de modo geral. Você trouxe esse ponto das condições e da existência dos dois gêneros no mundo do trabalho, no mundo da vida. E a gente tem, desde o século XIX, iniciando aí a luta pelo direito da mulher em estudar, em trabalhar, nós temos a organização dos movimentos feministas no Brasil. Qual é o papel do movimento feminista no fortalecimento da luta das mulheres, na organização da luta das mulheres no país e nas conquistas alcançadas? Fábio, essa pergunta é muito interessante e eu começo lançando uma reflexão, porque o feminismo ele tem sido mal interpretado. Se eu perguntar, por exemplo, aos nossos ouvintes, homens, mulheres, jovens, enfim, que prejuízo, que mal o feminismo trouxe para as mulheres e para a sociedade? E as pessoas realmente fizeram uma reflexão sobre isso. Se foi o feminismo, a luta feminista, a luta das mulheres que, por exemplo, conquistou o acesso à educação, o acesso ao ensino superior. Foi a luta das mulheres e das feministas que garantiu a participação política das mulheres, o direito de votar e ser votada. Foi o feminismo que garantiu toda uma política e uma legislação, por exemplo, para se falar sobre violência de gênero, violência contra as mulheres. Então, o feminismo
Ele tem suas várias matizes, várias correntes, que você vai ter desde o feminismo radical ao feminismo cultural, o feminismo identitário, os feminismos. Então, nós não falamos mais de um feminismo só, um único feminismo, mas a gente fala de vários feminismos. Por exemplo, as mulheres indígenas têm práticas de autonomia, de emancipação, mas não é igual à luta das mulheres do Ocidente. As mulheres negras têm o seu feminismo. Então, quando eu digo assim, nós mulheres feministas lutamos para entrar no mercado de trabalho, se eu fizer uma reflexão mais profunda, eu vou identificar que as mulheres negras sempre trabalharam na história desse país. Enquanto foi se construindo um imaginário de mulher que era dócil, era sensível, frágil, por outro lado, não era permitido às mulheres negras terem essas características. E não poder trabalhar e ser frágil. Ao contrário, a todo momento as mulheres negras tinham que mostrar que elas eram capazes, até hoje elas têm que estar mostrando isso, e que são fortes, e disputar numa condição de muita desigualdade espaço na sociedade. Então, mulheres negras não tiveram nem o direito de ficar doente, de não trabalhar, como algumas mulheres brancas do Ocidente e brancas no Brasil têm uma condição mais vantajosa. Enfim, a gente tem que falar do feminismo não como um pensamento único ou como uma única corrente, mas como essa diversidade que são as mulheres. Então, nós temos feministas indígenas, nós temos um feminismo indígena, temos feministas negras, brancas, e temos esses feminismos que vão sendo incorporados a essas mulheres a partir das suas experiências de vida. A dificuldade do nosso mundo masculino, né, é tão grande que eu costumo escutar de algumas pessoas que não, eu defendo as mulheres, eu quero que as mulheres andem ao meu lado, né? Os homens ainda continuam com essa visão de ter a mulher ao seu lado, subordinada aos seus interesses, se não de que a mulher crie sua independência de construir seu próprio caminho. Exatamente, porque as relações elas foram sendo construídas até o século XX muito hierarquizadas, né? Então aí você tem o patriarcado, que é um sistema que funciona para hierarquizar essas relações. E até hoje, o ruim das hierarquias é que elas são desiguais. Sempre você vai encontrar um campo, uma figura que é superior, o homem branco ou o homem negro, o homem e a mulher, né? O rico e o pobre. Então, além de se construir hierarquias, elas são desiguais e elas terminam por colocar aquelas pessoas mais vulneráveis lá na ponta, no lugar da inferioridade. E os homens, a partir do século XX, XXI, é que outras dinâmicas foram sendo incorporadas nesse pensamento masculino, né, dos homens, que é a ideia de complementariedade. Mas ainda assim, esse complemento como você falou, é das mulheres ao lado, porque ainda não é permitido às mulheres galgar mais espaços, ter maiores salários, ter maior participação política, ter os melhores cargos, estarem nos executivos das empresas, porque ainda numa estrutura tão enraizada, né, como a nossa, do patriarcado, não é visto com bons olhos, né? Não é aceito ainda. Existe uma narrativa muito forte, e quando as mulheres ascendem, né, crescem profissionalmente, enfim, isso está acontecendo muito, graças a Deus, que isso é muito bom, ainda tem um certo incômodo, por mais que os homens digam que não, ainda tem um certo incômodo, porque essa figura do provedor, essa figura do pai, da figura, né, que é o chefe da família, ainda está muito presente nas mentalidades nossas, né? Muito presente, a própria nossa formação, né, a formação... As nossas escolas ainda reproduzem muito esse modelo patriarcal, esse modelo do homem provedor. Você pode ver isso muitas vezes nas próprias composições dentro das classes, né, como é que isso se organiza. Mas eu queria caminhar agora com outro tema, né, que mais aqui do nosso estado. As mulheres, né, o estado de Roraima é um estado recém-criado, né,
E as mulheres, ela tem um histórico de organização dentro do Estado. Mas é a partir da década de 90 que essa organização ganha um corpo mais sólido e nós vamos ter a constituição de várias organizações. Você é uma das coordenadoras de uma das principais núcleos de organização das mulheres do Estado de Roraima, o Núcleo de Mulheres de Roraima, né, NUMU. Como é que foi o surgimento desse núcleo? Qual o papel que vocês desenvolvem nessa luta? Qual o porquê da necessidade dessa organização representativa? O Núcleo de Mulheres ele foi criado em 98, no dia 8 de março, que é uma data que se comemora o Dia Internacional da Mulher. E naquele momento nós queríamos problematizar o próprio 8 de março. Que sentido nós, enquanto um coletivo, um núcleo de mulheres, queriam dar a essa data. Então, naquele momento, nós observamos assim, o 8 de março era um momento dos maridos fazer um jantar, dos departamentos públicos fazer um café da manhã, alguns setores organizavam um jantar, uma lembrancinha, a escola mandava um cartãozinho, parabéns, mamãe, feliz dia da mulher, e discutir realmente a condição das mulheres em Roraima, não se tinha isso. E nós já percebíamos que tinha necessidade de fazer esse debate, porque você já tinha relatos de violência, você tinha, não como nós temos hoje, né, mas você tinha os noticiários, você tinha a baixa participação política das mulheres nos espaços de representação. Você tinha um percentual de mulheres numa condição muito subalterna. E o 8 de março, a gente olhava aquela data das mulheres que se organizaram em greves, né, em Chicago, e para reivindicar salários melhores. E aqui um passo muito lento ainda no processo organizativo. E aí o Núcleo de Mulheres surge para problematizar isso, para trazer reflexões sobre qual a importância do 8 de março, que não era simplesmente uma data comemorativa, mas que era uma data de luta e era uma data de dar continuidade às conquistas e ampliar essas conquistas no campo dos direitos das mulheres. Então, aqui em Roraima, a gente começa a organizar as mulheres, e uma coisa que foi muito interessante é que já nos anos 2000 a gente inicia um debate no movimento nacional, que era a própria elaboração da Lei Maria da Penha, que em 2006 é criada a partir de um consórcio de mulheres no Brasil, e que nós aqui em Roraima fizemos vigília, levamos as noivas para as ruas em 2007, um ano depois, tudo nesse processo que era aglutinar mulheres em função da organização da luta, até porque essas mulheres desse coletivo foram estudando, foram participando de fóruns, foram fazendo leituras feministas, foram compreendendo o que eram os estudos de gênero, e esses estudos foram dando uma musculatura para discutir, para a gente pensar que a sociedade, por mais que a gente tenha direitos, eles podem ser eliminados, e que ainda tem aí um campo para se avançar nesses direitos, né? Por exemplo, salários, nossos salários ainda são menores do que os homens. No campo das profissões, ainda encontramos, as mulheres estão naquelas profissões menos valorizadas, que é a extensão do espaço doméstico, que é as profissões do cuidado, né? É a enfermeira, é a professora, é a babá, é a moça que cuida da limpeza, da empresa. Então, pensar essa sociedade, graças aos estudos das feministas e da teoria de gênero, é que foi possível estar problematizando isso e criar esse núcleo que tem hoje 21 anos, né, esse coletivo de mulheres que atua aqui no Estado. Eu lembro você falando dessa romantização que existia no Brasil do 8 de março. Chegava-se as empresas a sortear máquinas de lavar, batedeiras, ferros de passar, liquidificador, em comemoração ao Dia Internacional de Luta. O Dia das Mães, né? O Dia das Mães também é muito emblemático, né? Porque é a figura da mãe cuidadora dentro do espaço doméstico e que se realiza em função da maternidade. Hoje as mulheres, elas já podem decidir se querem ou não querem ser mães, quando ser mães, quantos filhos querem ter. Então tudo isso foi fruto da luta feminista. André, é importante saber como é que o NUMU avalia
Roraima tem crescido muito na questão dos espaços de poder, né, das mulheres. Na última gestão estadual, nós tínhamos uma governadora, uma presidente do Tribunal de Justiça, uma defensora pública, defensora geral, uma presidenta do Tribunal Regional Eleitoral. Nós tínhamos esses espaços, eles fortalecem essa luta das mulheres, porque nós vemos o campo também masculino com alguns argumentos muito preconceituosos, né? Por mais que nós tivéssemos tido problema na administração pública da ex-governadora do estado, isso era atribuído muito à condição de ser mulher, né? Como a gente vê muito alguns discursos muito pejorativos com relação à prefeita de Boa Vista, que tem todos os seus problemas de gestão, mas que ela é tratada como uma cuidadora de florzinhas, né? Buscando caracterizar uma feminilidade nisso. Como é que vocês veem essa disputa política, esse discurso político no estado de Roraima? Olha, Fábio, acho que tem que pensar duas coisas, e não se limita a pensar duas coisas, mas uma é que estar nos espaços de poder é positivo para as mulheres, porque você muda um visual, né? Você muda, as pessoas começam a visualizar, olha, as mulheres são governadoras, as mulheres são prefeitas, as mulheres estão no Tribunal de Justiça, estão nesses órgãos, né? Que são órgãos de poder. Isso é importante. A outra coisa é que, por mais que você tenha mulheres nesse espaço, não significa que as mulheres atuem em prol das próprias mulheres e que tem uma visão sobre as desigualdades de gênero. Como você falou, esses são temas que não são trabalhados na universidade, são temas que não são trabalhados na escola. A nossa base escolar ainda vem com a ideia, não da professora, mas da tia, que é muito forte, né? A criança vai para a escola, vai encontrar não uma professora que vai passar conteúdos e que vai ser uma educadora, mas é uma tia que vai cuidar. Isso é muito forte na nossa sociedade nos anos 2019, à porta dos anos 2020. Então, não significa estar nos lugares de poder que você vai ter essa percepção. E, além de ter essa percepção, a sensibilidade para perceber as desigualdades. Eu digo que há muita cegueira de gênero. E aí, os estudos, a militância, a leitura, a formação que vai permitindo você enxergar as desigualdades. Porque elas são naturalizadas. E quando as desigualdades são naturalizadas, você não percebe. Então, por exemplo, como tem muito preconceito e machismo, há uma lupa, né, dirigida às mulheres que estão nesses cargos, ou às mulheres que estão nas empresas, ou em qualquer lugar. Elas são avaliadas pela sua conduta ao longo da vida. Se naquela conduta, naquela trajetória, essas mulheres falharem, elas vão ser ressachadas por isso, de incompetentes, de incapazes. Os homens, ao contrário, eles não são avaliados na trajetória ao longo da sua atuação, eles são avaliados pelo resultado. Não importa como se alcançou aquele resultado, mas olha, ele conseguiu, ele é bom. As mulheres, elas podem até conseguir um resultado melhor, mas se ao longo do caminho ela chorou na empresa, ao longo do caminho ela estava com uma TPM, se estressou, olha aí, tá vendo? É louca, é desequilibrada, não sabe lidar com o poder, não está preparada. Aí um processo de desqualificação vem para julgar essa mulher. Então nós estamos permanentemente sob a lupa do julgamento dos outros. E isso tem adoecido as mulheres, isso tem gerado, isso também é uma forma de violência. É uma violência simbólica, sutil, mas que adoece as pessoas, adoece as mulheres. Então,
para você ver como não é fácil fazer esse debate, eles são complexos. E não é só nas empresas, Fábio. Se você for na casa de uma dona de casa que está ali trabalhando e perguntar a ela, você trabalha? Ela vai dizer, eu não trabalho, essa mulher não para em nenhum momento. Isso está na mentalidade. Se você chega, a casa estiver bagunçada, ela vai dizer, não repare a bagunça. E os homens não estão... Você nunca vai ser recepcionado com essa frase. Para você ver como essa avaliação e esse julgamento, né, faz parte não só dos homens, mas das próprias mulheres e da sociedade de modo geral. Por isso é tão difícil para as mulheres ocupar lugares de espaço de poder, porque ele ainda é visto como não lugar delas. Elas não estão preparadas, elas não vão conseguir lidar com essas disputas de poder, elas não vão conseguir lidar com os conflitos, com as tensões. E claro que as mulheres têm essa capacidade, mas ainda é preciso avançar no processo educativo. A sociedade precisa incorporar esse debate, a escola tem que incorporar esse debate. Então, quando na gestão passada se aprova um projeto que proíbe ideologia de gênero na escola, isso é um grande retrocesso para homens e para as mulheres, para a sociedade, porque o espaço de qualificação, de formação, ele é vetado. E aí você vai continuar vivendo as cegueiras de gênero e das desigualdades. Eu quero deixar claro aqui, uma coisa é ideologia de gênero, essa narrativa não existe, foi construída no campo político-religioso, né? E uma coisa são os estudos de gênero. Aí sim, os estudos de gênero, eles vão revelar principalmente as desigualdades da nossa sociedade, que ainda estão aí, aos nossos olhos. Você traz uma questão que ela é muito séria. Nós vemos muito essa depreciação da mulher como gestora, principalmente com a ex-presidenta Dilma, né? Sim. Foi transmitido, inclusive, pela imprensa nacional, de que não havia capacidade de diálogo, não dialogava. Mas isso... para você ver como é sutil essa naturalização e essa inferiorização das mulheres, né, no campo político. Falando da presidenta Dilma. A gente fala a Dilma como se ela fosse uma vizinha, né? Ali ao lado, a Dilma. A figura do sobrenome não se sobressai, a senhora Rousseff, né? Mas, por exemplo, quando você trata os presidentes homens... É o Temer, é o presidente Temer, é o presidente Bolsonaro. Então, essa perpetuação do sobrenome vai credenciando esse lugar, né, e consolida esse lugar masculino, né, no campo político, né, que é reproduzido pelas famílias, né? Você tem as famílias, né, mais tradicionais no Brasil, que desde a colonização, passando pela escravidão, estiveram ocupando os espaços de poder, e aí as mulheres vão entrando nesse espaço de poder, mas não entram como essa figura no mesmo patamar, né? Entra como se fosse a vizinha, né? Então, se entra como se fosse a vizinha, uma amiga, uma colega, uma prima, então a gente pode tirar. E a presidenta Dilma, ela sai em função também desse golpe que é patriarcal, né? É a mulher que não está preparada para a política, a mulher que... E para você ver as contradições, não tem pulso. Se ela não tem pulso, ela é frágil, não consegue dar a linha. Mas se ela se impõe e quer dar a linha, aí ela não tem diálogo, é autoritária, não conversa. Então a gente vive nessas constantes contradições, né, no campo político quando se diz respeito às mulheres. André, nós vivemos, né, um momento de grandes mudanças estruturais no Brasil. Esse governo, um governo de caráter conservador, como ele se diz, defensor da família, né? A família com o homem provedor e a mulher cuidadora. Esse é o modelo de família que esse governo apresenta. Mas um governo que, apesar de ter um discurso de defesa da família, tem aprovado propostas que afetam diretamente as famílias, né? E principalmente as mulheres, que nós sabemos que nós temos cada vez mais um número maior de mulheres, mães solteiras, que dependem dos serviços públicos e do amparo social, muitas vezes, para poder, das políticas públicas de assistência social, para poderem desenvolver, trabalhar, poderem cuidar dos seus filhos. Como é que o NUMU avalia o início desse governo, e quais os impactos
que as mulheres estão enfrentando? Nós tivemos 2 reformas e o próprio congelamento, né, do orçamento por 20 anos. Então, você tem a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, junto com o congelamento do orçamento por 20 anos, uma tragédia na vida das mulheres. Porque como é que as mulheres vão se aposentar se elas não conseguem entrar no mercado de trabalho e ter a permanência que a reforma exige, né? O tempo de contribuição. Se as mulheres ainda são demitidas porque ficam grávidas nesse país. Então, nós mulheres vamos enfrentar no processo contributivo muitos desafios diferentes dos homens. Entramos depois no mercado de trabalho, saímos primeiro. Não temos permanência por conta da vida, que às vezes tem os filhos, tem a família. Temos a dificuldade de dizer não, né? Os homens dizem assim, não, eu não vou. As mulheres dizem assim, se o filho chegar e dizer, mãe, eu preciso disso, então eu vou e levo você ao médico. Eu tenho que ir na reunião da escola. Então, a reforma da Previdência vai ser terrível na vida das mulheres. Significa uma coisa muito simples. Muitas mulheres nesse país, principalmente aquelas mulheres que não estão no emprego formal, com carteira de trabalho, vai conseguir se aposentar. Uma mulher do campo, uma mulher trabalhadora doméstica, uma diarista. Como é que essa mulher vai ter? Ela vai tirar a diária dela, que hoje aqui em Roraima uma diária era R$100, está em média R$70, R$80. Ela vai tirar esse dinheiro para pagar a Previdência ou ela vai comprar alimentos para a família? Porque você tem uma realidade de muitas mulheres que sustentam, né? Que são as chefes de família, a responsável pelo orçamento. Então, as mulheres, infelizmente, não vão conseguir se aposentar. A reforma trabalhista é outra situação muito ruim, porque precarizou o trabalho. Então, se precarizou, está muito mais difícil para as mulheres conseguir um trabalho formal com carteira de trabalho assinada. Então, elas vão fazer bico, elas vão vender pastel, elas vão trabalhar na informalidade sem nenhuma proteção. E nós sabemos que uma mulher que está, por exemplo, fritando pastel e vendendo na rua, se ela sofrer uma queimadura, ela não vai conseguir vender o pastel para comprar a comida e pagar a energia dela, a água dela. E essa mulher não vai ter nenhuma proteção enquanto estiver doente do Estado. E agora a medida 905, né? Isso, a MP 905. A MP 905 vem para aprofundar ainda mais isso, né? Aí sim, se você antes já estava numa condição muito difícil no campo dos direitos, agora a MP vem para selar ainda mais essa condição de não conseguir emprego, não conseguir renda, ser gestora do teu próprio orçamento, num estado que você já tem suas dificuldades por conta de vários processos. A outra questão é a própria... Eu falei da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, dessa medida. Essas mudanças, né, nas políticas públicas de assistência social que nós tivemos... uma desestruturação de toda uma organização conquistada. Exatamente. Então, quem cuida dos doentes, quem cuida das pessoas com deficiência, quem cuida das crianças, quem cuida da educação das crianças, essa função ainda está nos ombros das mulheres. Não que os homens não façam, mas a grande maioria ainda... quem faz isso são as mulheres, né? Então, se não tem o hospital... e as mulheres não vão conseguir passar um dia todo para conseguir uma ficha e um atendimento médico, elas voltam para casa e fazem um remédio em casa para tentar resolver o problema. Então, isso tira o tempo dela de fazer política, isso tira o tempo dela de ir atrás do emprego formal, tira o tempo dela de fazer um processo de capacitação, tira o tempo dela de se apropriar nas novas tecnologias. Então, hoje, o grande desafio para as mulheres é esse. Se o Estado não oferece os equipamentos sociais, como saúde de qualidade, educação, segurança, as mulheres vão ter que encontrar uma forma de suprir isso. E elas não vão ter tempo suficiente para fazer outras coisas, inclusive se capacitar. E isso é gravíssimo, porque a lógica do governo é essa. Se as mulheres têm que agora educar os filhos em casa, né? Não precisa levar para a escola. Então, o Estado se descompromete, né? Não tem mais compromisso em fornecer educação obrigatória.
você compra uma arma e você se protege. Então, o Estado tira o compromisso de oferecer segurança pública, ofertar mais emprego, ofertar mais concurso público, né? Oferecer todo um equipamento social onde as pessoas possam viver dignamente, né? Homens e mulheres. Então, se continuar esse percurso, e aí tem mais 3 anos desse governo, a tendência é realmente as mulheres se sobrecarregarem mais ainda, e se sobrecarregarem com muito menos direitos. Então, pensar essa sociedade, essa estrutura, pensar a política pública, pensar a democracia, pensar as condições das mulheres participar na política, porque, infelizmente, o trabalho doméstico ainda é responsabilidade nossa. Nós não conseguimos dividir o trabalho doméstico no mesmo pé de igualdade. Isso é tão perceptivo que basta perguntar aos homens: e aí, você faz o trabalho doméstico em casa? Aí ele vai dizer: não, eu faço, eu ajudo sim minha mulher. Mas nós não queremos que isso seja uma ajuda, nós queremos que isso seja uma responsabilidade dos homens. O serviço doméstico ainda é uma ajuda que o homem dá. E muitas vezes reduzida, né? Sim. Lava uma loucinha ali, né? É um negócio bem restrito ainda. Mas assim, essas políticas, elas criam um impacto seríssimo, né? Até porque o número de mulheres com crianças recém-nascidas e mães solteiras é enorme. E aqui nós vivemos algo muito peculiar, que é um crescente número de mães solteiras com menos de 18 anos. E a falta de creches, a falta da escola pública, a falta da assistência, da política de assistência social, compromete ainda mais a qualidade de vida dessa mulher. Exatamente. E você tem muitas jovens que são uma gravidez que não é desejada e planejada, né? Essa realidade e na contrapartida você tem homens adultos, às vezes homens casados, às vezes homens de família, se envolvendo com essas adolescentes, com muito mais instrumentos no sentido de orientar e garantir, né, a proteção e a não gravidez, do que as jovens mesmo, que ainda não têm essa maturidade e esses instrumentos, né? Por mais que a sociedade diga assim: olha, ficou grávida, mas, poxa, como pode? Hoje tem tantas informações, como é que a pessoa fica grávida? Muitas pessoas não conseguem negociar o uso do preservativo, muitas mulheres, e muitos homens se recusam a isso. Então, você ainda tem relações abusivas, nós temos um Estado que tem altos índices de violência, Fábio. Então, pensar essa sociedade é fundamental, porque o que está acontecendo com Roraima? Por que isso, né? E aí é assustador a violência aqui em Roraima. Roraima é um dos estados no país onde tem os maiores índices de violência. É um dos estados do país onde tem os maiores números de estupros. Então, o que está acontecendo? Então, na minha visão, a minha percepção, que pode ser uma percepção incompleta, é que você ainda tem essa figura machista internalizada na figura masculina, né? Você do coronel, do provedor, do homem que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Tipo assim, o filho, cuida que o filho é teu, né? Te vira, o filho é teu, né? Quem pariu Mateus que balança. Então, todos esses ditados populares que estão muito internalizados na nossa sociedade, que faz parte da nossa narrativa, termina, né, perpetuando essa condição de desigualdade, tirando o compromisso dos homens de assumir, né? No Brasil tem 5 milhões de pais ainda que não reconheceram, né, a paternidade dos seus filhos, né? Então, pensar essa sociedade, pensar as estruturas macros, também implica pensar e repensar, né, as nossas práticas cotidianas, né, enquanto homens e mulheres, né, realmente para conseguir essa sociedade mais igualitária. Porque, senão, a tendência é, sem perceber, até aprofundar as desigualdades. É o caso dessas reformas do Estado, né? Essas reformas do Estado aprofundam as desigualdades. Porque, se não tem escola, se não tem saúde, se não tem educação, se não tem segurança, né? Alguém vai ter que fazer esse serviço. Alguém vai ter que suprir essa necessidade. Quem vai suprir essa necessidade? Temos muitas mulheres ainda que, em virtude da estrutura social brasileira, elas são donas de casa.
E muitas mulheres hoje que sobrevivem única e exclusivamente da aposentadoria do marido. E muitas vezes ganha aí, em média, a aposentadoria no Brasil, a média é R$ 1.300. E essas mulheres, elas podem daqui, um dia para outro, no falecimento desse homem que era o provedor da casa, ficar com um salário mínimo. Isso é um impacto, você perder 300, 400 reais numa cidade, por exemplo, onde a média de gasto mensal com energia está em R$ 250 reais nas classes C, D e E, é um impacto enorme. Então, são políticas que realmente ampliam as desigualdades. Nós vamos entrar na violência, mas antes de conversar sobre os graves números de violência contra a mulher aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre o impacto que tem, né, nessa questão da concepção, do aumento de número de mulheres adolescentes, estudantes grávidas, se está diretamente vinculado a essa noção conservadora que se estabelece na educação pública brasileira, que não é de hoje, de não tratar sobre sexualidade nas escolas. Sim, a proibição, né, dos estudos de gênero e dessa narrativa que foi sendo incorporada, principalmente pelos segmentos religiosos, diz que não se pode falar, né, de sexualidade na escola, de educação sexual. Só que os nossos pais não receberam nenhuma orientação, eles têm dificuldade de conversar com a gente. E nós, em pleno século XXI, ainda mais ou menos jovens, né, Fábio? Nós também temos dificuldade para falar dos nossos filhos sobre esses temas. Então, quando se pensa em educação sexual, que aí há uma confusão, né? A parte de algumas pessoas vê como incentivo. Isso não é verdade. Pensar a educação sexual primeiro, passa por um processo de qualificação dos educadores. Né? Esses educadores vão ter que estar sendo qualificados. Segundo, passa por uma abordagem educacional, né? Educacional, com orientação, com conteúdo, no sentido de dizer quais são as consequências de um relacionamento afetivo, que doenças. É assustador também o número de casos, não só da gravidez, mas também a volta das infecções, né, sexualmente. Sífilis, né? Sífilis está altíssimo. Os casos de AIDS entre a população jovem, né, dos 15 aos 19 anos, está assustadora, né? Os dados do Ministério da Saúde saíram recentemente, porque falta esse processo de educação, da orientação. O que implica, né, isso? Tem um mito, os adolescentes estão tendo práticas sexuais muito jovens, antes não era assim. Isso não é verdade, não tem um dado que prove isso. Ao contrário, os dados da Organização Mundial de Saúde, você trabalha na área da saúde, sabe mais do que eu, tem dito que a média de início da atividade sexual dos jovens ainda se mantém no mesmo patamar, 17, 18, 19 anos. Não tem algo que não tem uma mudança significativa. Não existe isso. Então, aquele debate, no meu tempo não era assim, não tem uma base que sustente essa narrativa. Agora, a educação é fundamental, Fábio. A educação é fundamental, porque as mulheres ainda são vistas como irresponsáveis, a culpa ainda recai sobre as mulheres e blinda os homens. E quando a gente discute no feminismo as relações igualitárias, é para trazer os homens também para essa responsabilidade, né? A responsabilidade de cuidar, a responsabilidade dos seus atos, né? Se um casal namora, a menina ficou grávida, o rapaz também tem que ter responsabilidade. Mas nós também estamos assistindo a alguns fenômenos que é a gravidez... não de namorados, mas vamos dizer, através do estupro, através do abuso, através da violência, porque aí se casa, né? Algumas coisas vão se casando, elas não estão separadas, não estão. Eu lembro no Nordeste, eu sou nordestino, cheguei aqui em Roraima com 15 anos de idade, né? Eu sou mais roraimense do que nordestino, paraibano. E tinha um ditado, na época eu não entendia, e depois que eu vim compreender, né? As pessoas diziam, prendam suas cabritas que meus bodes estão soltos, né?
tratando a mulher como uma pessoa sem o direito de dizer não, de dizer não quero, não está no momento. Um beijo não é uma relação sexual. E muitas vezes as pessoas acreditam, né, os homens e os meninos são incentivados a isso. Você vê o culto ao corpo da mulher. A mulher, se nós vermos nos programas de televisão, a mulher está ali sempre de uma forma sensual, sendo apresentada dessas formas. Mas, André, nós tivemos recentemente, uma história recente, a violência contra a mulher histórica. Sim. Histórica. Mas, recentemente, nós temos um elenco de uma legislação aprovada no Brasil. Em 2006, nós temos a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Nós temos, em 2009, a Lei 12.015, que aumenta e transforma o estupro em crime hediondo e inafiançável. Nós temos aí a lei do feminicídio, agora recente, em 2015, que é a lei 13.104, e temos recentemente, agora em 2018, a lei 13.718, que versa sobre a importunação sexual, que é algo bem recente. Nós podemos ver que, apesar da violência ser histórica, nos últimos 10 anos, 13, 15 anos, que nós temos efetivamente a definição de marcos legais contra a violência, cometida contra a mulher aqui no Brasil. Para o NUMU, essa mudança legislacional, essa mudança nas leis, tem trazido impacto? As leis são muito importantes, Fábio. Então, agora, nesse dia 25, ontem, 25 de novembro, é um dia importante para as lutas feministas, que é o Dia Internacional da Não Violência contra as Mulheres. Em homenagem, a 3 irmãs que foram assassinadas em Costa Rica, pelo governo ditador, e porque elas lutavam pelos direitos das mulheres. Então, nós temos aí episódios históricos que vão construindo esse processo até a gente chegar nas leis. As leis são muito importantes, mas as leis também precisam de uma mudança cultural, uma mudança de mentalidade, porque a lei, por si só, ela vai atuar muito mais como um suporte do Estado, no sentido de punir a violência. Então, quando eu tenho a lei Maria da Penha, que diz assim, o estupro, a violência física, o indivíduo vai preso, se a lei do feminicídio, ele vai preso. A lei atua, tem efeito depois que a violência aconteceu. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Então, você tem a lei importunação sexual. Depois que a importunação aconteceu, você vai recorrer aos instrumentos legais. Do estupro, depois do estupro. O grande desafio é pensar uma sociedade para que a gente não precise das leis. Realmente, onde as mulheres possam sair à noite e se sentir seguras. Porque existem muitas diferenças entre homens e mulheres, não tem como negar isso. Se você sair à noite, meia-noite pela rua, você vai sentir medo. Eu também vou sentir medo. Você vai sentir medo de ter seus objetos roubados, um celular, sua carteira, o seu carro. Nós, mulheres, não vamos ter esse medo. Isso nem, em muitos momentos, não passa na nossa cabeça. Nós vamos ter um medo terrível de sermos violadas, de ter o nosso corpo ferido, machucado, uma violação, desse corpo, por meio de um estupro, enfim. Então, é diferente pensar isso. Por isso que a educação e por isso que a mudança cultural é essencial para que as leis sejam só um apoio menor. Exceção. Exatamente, uma exceção, um apoio menor às mulheres, porque elas possam sair na rua e dizer assim, eu estou numa sociedade e eu não vou sofrer, não vou ser vítima de uma violação, de um agressor. Posso sair tranquila. Eu posso viajar e não vou sentir medo, porque é um direito, eu sou uma pessoa livre.
né? Eu construí, a Revolução Francesa me garantiu, né? Igualdade, fraternidade, liberdade. Então, eu vou conseguir viajar sozinha e não vou sentir medo. Mas isso não é a realidade das mulheres. Inúmeras mulheres não viajam porque tem medo. Não possui segurança. Não tem segurança. Porque a sociedade ainda... né? Ainda está no pensamento dos homens, e aí a conta não bate, a matemática não bate. Você começou a fala dizendo: prendam suas cabritas que os meus bodes estão soltos. A conta não vai bater. Se um está preso e o outro está solto, né, o negócio não vai dar certo, né? Então é preciso pensar nessa sociedade, né, igualitária. E claro que a trajetória, até hoje, as trajetórias, principalmente no campo afetivo e sexual de meninos e meninas, vai ser completamente diferente. Se um menino tem muitas relações, muitas namoradas, tem... nossa, né? Que legal. Legal, né? Se for a menina, a jovem, não é tão... Então a conta nunca vai bater, né? Como é que um é incentivado, estimulado e a outra pessoa é reprimida, orientada, né? Então a gente tem que começar a buscar um pouco desse equilíbrio, né? O ideal é esse equilíbrio, né? Nem 8 e nem 80, né? Vamos pensar nesse equilíbrio, nessa sociedade. E pensar que as leis são essa exceção para proteger as mulheres e para punir. Que a lei funcione como um exemplo de punição. Mas, infelizmente, no Brasil, hoje, os crimes contra as mulheres aqui, recentemente... isso foi divulgado nacionalmente e internacionalmente, mais de 8.000 inquéritos policiais de violência contra as mulheres foram arquivados, foram prescritos porque perderam o prazo. Então você tem uma lei que é muito boa, uma das melhores do mundo, que é a Lei Maria da Penha, mas ela não consegue ser efetivada na prática, que é punir um agressor, e que aquela punição sirva de exemplo para que outros homens não agridam suas mulheres ou suas companheiras, enfim, pensar isso. Por isso que a educação é fundamental, né, Fábio? Isso. A educação sexual, a educação para a igualdade, a educação em gênero, porque todo mundo perde. Não é só a mulher que é vítima de uma violência que perde. Você imagina que quando ela liga para a polícia, o policial, a viatura, a gasolina, o curativo, enfim, o arsenal de instrumentos que é colocado ali, mobilizado para atender essa mulher. Então, homens e mulheres perdem nessa sociedade desigual. E o machismo não é uma coisa que prejudica só as mulheres, prejudica muito os homens. Os homens não vão ao médico, os homens não se cuidam. Os homens sempre querem estar nessa figura de não errar, de não falhar, de ser sempre, né, fortes e ativos, né, potentes em todos os sentidos. Isso também adoece os homens, isso também tem prejuízo para os homens. E um dos principais prejuízos é eles não conseguir, por exemplo, vivenciar a experiência do cuidado de um filho, de ver o acompanhamento desse filho, ajudar. Ainda bem que muitas coisas estão mudando, né? Acho que a gente já tem outras realidades, mas ainda é visto, né, por parte, principalmente da nossa geração, né, Fábio, que esse é um cuidado desnecessário, que os homens não têm que fazer isso, que isso é papel das mulheres, infelizmente. Mas assim, André, apesar de nós termos, a nossa geração, vermos que teve avanço, mas é muito reduzido, né? Você não vê isso numa expressão grande, e eu tenho uma preocupação muito grande com essa geração que virá, né? Porque você vê que o discurso, né, hegemônico, machista, ele está ganhando corpo novamente. E isso passa para as crianças passam a conviver com essa noção. O que faz fortalecer a visão, né, e a concretude que nós temos dentro de Roraima dos altos índices de violência contra as mulheres. A gente vê, por exemplo, 2018, se você pega o número absoluto, né, foram 28 mulheres assassinadas em 2018 aqui dentro de Roraima. Quando você vai fazer isso na análise correta, que são as taxas de incidência, nós temos uma taxa de 10 assassinatos para cada grupo de 100 mil mulheres. A média brasileira gira em torno de 4, 5
assassinatos para cada 100 mil mulheres. Então, você viver em Roraima, uma mulher viver em Roraima é um risco imenso. O NUMU acredita que isso é possível? Você acha que a restrição que essas mulheres estão recebendo, as nossas crianças hoje estão recebendo nessas escolas militarizadas, impedirão a compreensão dessa liberdade de lutar pelo direito do seu corpo, de lutar pelo direito de um caminho, de uma vida digna e de qualidade por ser mulher? Sim, com certeza, porque, por exemplo, as escolas militarizadas é o reconhecimento da nossa incapacidade de viver numa sociedade livre, né? Você precisa de alguém que dite regras e para você ser aceito você tem que cumprir as regras e as normas, né? Ser subserviente às normas. Quando, na verdade, o ideal seria que cada um soubesse o que é ética e o que é moral e dentro das suas, né, de uma sociedade realmente onde tem um nível de compreensão dessas normas, não precisasse ter um policial ao lado armado para dizer faça isso ou faça aquilo. Então, é reconhecer um pouco a nossa incapacidade, que é construir realmente regras e normas baseadas na ética, na convivência, no respeito mútuo, né, de ambos. Até porque as escolas militarizadas, pelos estudos que a gente tem feito, elas têm muito mais uma roupagem de que deu certo, né? A estrutura, a farda, o cabelo arrumado. Quem vai para essas escolas geralmente já vai com uma base, uma bagagem, né, de conteúdos, então isso ajuda de certa forma nas notas, mas não implica que realmente é uma escola que ensina a cidadania e realmente valores numa sociedade livre e democrática. É como se eu precisasse ter alguém nessa hierarquia, né, mandando e dizendo o que eu tenho que fazer. E é uma escola que não está aberta para discutir, né, essas questões de igualdade, né, de igualdade de gênero, igualdade entre homens e mulheres, não está aberta para discutir democracia, não está aberta para discutir relações igualitárias, a fraternidade entre as pessoas. Então, ela é concorrencial, né, então ela acirra as disputas. A gente precisa, Fábio, nesse processo educativo, trazer, não é só a família que é responsável por isso, ou só a escola, ou só a sociedade, é o conjunto, né? Juntar tudo isso para realmente pensar uma sociedade no sentido de ser livre e onde homens e mulheres se sintam bem aqui. Não é fácil porque a cultura ainda é machista, não é fácil porque você tem grupos coronelistas ainda no poder, uma sociedade que 5% são de evangélicos e parte desses evangélicos são fundamentalistas. Nada contra, porque todos nós temos as nossas religiões, as nossas crenças, mas o problema é quando a religião e a fé quer ocupar o espaço do Estado, né? Quer ocupar o espaço da política. E aí quer predominar e quer elaborar leis para si e não para o conjunto da sociedade, né? Que aqui a gente tem várias religiões, várias pessoas, vários modos de... Não é só a família natural, você tem vários modelos de família. Então, as famílias que se reconfiguram, né? De pais separados que juntam com outros irmãos, aí tem a antiga, né? Irmão por parte de pai, irmão por parte de mãe, que se juntam e formam outros modelos de família. Então, nós temos uma sociedade que é muito diversa, são vários modelos de família, são vários modelos de mulher, e o machismo, como você falou, e que parece que a gente tem hora que avança e tem hora que dá uns passos para trás, o machismo ele ainda persiste, só com uma nova roupagem. E hoje a nova roupagem desse machismo é a figura da mulher que tem que ser eternamente bela, eternamente jovem, as mulheres que colocam a sua vida em risco para manter um padrão de beleza, não tem dinheiro para fazer uma viagem, mas pega o seu dinheiro para fazer um processo cirúrgico, colocando a própria vida em risco, para responder a um padrão
padrão de beleza, né? Um padrão de ser magra, né? De ter as medidas ali, né? Perfeitas. E, na verdade, nós mulheres não somos perfeitas, homens não são perfeitos, nós somos assim, e o grande desafio do feminismo é nos aceitar como somos. E a partir de aceitar, sendo gordinha, magrinha, negra, alta, enfim, não importa a característica, depois que a gente se aceite, a gente consiga viver nessa sociedade que é diversa, se respeitando. Acho que esse é o desafio, né? Entendendo essas diferenças, aceitando essas diferenças e trabalhando realmente no sentido de que isso não seja um motivo de violência, né? Porque aí, quando a gente vê o racismo, quando a gente vê a xenofobia, tudo isso é fruto da ignorância, né, nossa mesmo, né, de não compreender que somos diferentes e que podemos viver juntos e bem nessa sociedade diferente. Queria que você pudesse falar, eu sei que é alguma coisa muito recente que tem acontecido. Nós temos historicamente um envolvimento, né, de jovens do sexo masculino com a criminalidade. E nós já tivemos mortes de jovens, faz parte da história, infelizmente faz parte da história. Mas nós temos do ano passado para cá observado o aumento e o registro, né, do assassinato de meninas. Né? Tem surgido muito assassinato de meninas. Tem algum estudo, alguma coisa que está sendo feita para tentar identificar isso, André? Aqui em Roraima eu não sei se tem algum estudo, né, para a gente ter uma fundamentação e falar com base em dados mais próximos da realidade. Mas se a gente é um Estado ainda com muitas características patriarcais, machistas, do coronelismo que ainda está presente na política do mando e do obedece, né, onde você tem o serviço público como principal fonte, né, da economia, enfim. Isso vai revelando para a gente que a figura do amor romântico, né, do casamento, a figura do namoro, ainda é colocado como um elemento prioritário na vida de muitas meninas. Né? E essas meninas, e aí é preciso pensar a consequência, né, do envolvimento e do assassinato dessas meninas, que geralmente é no mundo do crime, no mundo do tráfico, né, do narcotráfico, das facções. Então, se esse modelo de mulher ainda é um modelo que carrega em si aquele modelo de mulher do século XIX, do amor romântico, essas meninas pensam que a única saída para elas é um casamento, é um relacionamento como alternativa para serem felizes e para conseguir, às vezes, sair da casa do pai, para conseguir uma ascensão social, um outro status, né? Então, elas terminam se envolvendo com rapazes que, de certa forma, estão envolvidas em algum tipo de delito, de ilícito, né? Agora, será que é realmente isso? Eu não conseguiria ver, mas me leva a que essa figura do envolvimento dessas meninas ainda está nesse personagem, né? Nessa figura do homem. Idílica, né? Do homem. Do homem, e dessa figura é um amor romântico, né? Eu preciso ter uma figura, né, para eu ser feliz. Bom, claro que as pessoas podem casar e amar e ser feliz, não é isso. Mas que vai fugindo de outras perspectivas de ser feliz, como o profissional, como uma viagem, como experiências, né, intercâmbios, né? Claro que muitas pessoas que são pobres, e aí nós descobrimos recentemente que Roraima, né, tem um dos altos índices de pobreza, né, cresceu muito, né, a pobreza. Em cada 4 famílias, uma está numa condição de extrema pobreza, ganhando menos que cerca de R$400 por mês. Claro que essas meninas, que saída dessas meninas vão ter? Porque geralmente a gente não pensa, a gente olha só a consequência, né, se envolveu com tráfico, mas qual é a causa que está lá atrás? Né? Essa menina, essa condição. Essa menina, a família tinha, o pai estava empregado, a mãe tinha um colchão, um suporte ali para que ela tivesse as condições para estudar, ter outras experiências, para fazer intercâmbios, entendeu? Não, essa menina tinha o quê? Essa menina mora na periferia e tem contato com
com outro rapaz que está na mesma condição que ela, que não tem emprego, que não tem oportunidade de trabalho, que não ganha, né, não tem um projeto social que consiga incorporar essa juventude, né, não tem uma política cultural, não tem uma política esportiva, enfim, não tem uma política de um turismo aventura que possa realmente fazer com que essa juventude jogue suas energias em algo bom e algo frutífero. Você não tem em Roraima, isso, infelizmente. Isso. As possibilidades culturais são muito restritas, todos nós sabemos disso. Então a gente pensa na consequência, não pensa na causa. Então talvez não ter esse suporte aqui, com todos esses equipamentos, no sentido de dar outras possibilidades para essas jovens, as empurre, né, para esses relacionamentos afetivos como única possibilidade de sair dessa condição que já é precária. E aí um envolvimento com o mundo da criminalidade, infelizmente. E aí nós também temos uma política. O Estado agora sai de uma lógica do Estado social, de um Estado que oferece política pública de bem-estar, e entra por uma lógica, que nesse governo entra por uma lógica do Estado repressão, do Estado policial, né? Do Estado que pune. Então, do Estado que quer encarcerar. Não é um Estado que quer gerar emprego. É tanto que os discursos de geração de emprego, de criação de cooperativas, de intercâmbios, de turismo, você não vê na boca dos políticos locais e nem nacionais, que era uma forma de, daqui, né, nas causas, dar as condições para que essa juventude não se torne um criminoso amanhã. Né? Se ele não tem outra saída, Fábio, ele precisa comer, ele está vendo televisão todo dia dizendo que é legal comprar um carro, um celular novo. E essa juventude que sonha também quer ter esses instrumentos, né? Quer ter acesso a um celular, quer ter acesso a um veículo, quer ter acesso a uma bicicleta. Quer ir à boate. Quer ir dançar, quer comer um sanduíche, quer jantar num restaurante, quer ir ao cinema com a namorada. Se não tem aqui na ponta essa infraestrutura, essa política pensada como base, que dê sustentação para que ele possa usufruir desses serviços, ele vai tentar encontrar os meios para suprir essa necessidade, porque socialmente ele só vai existir se ele tiver condições de comprar uma bicicleta, se ele tiver condições de ir a um shopping, a um cinema. Ele só vai existir socialmente para aquele grupo de jovens se ele tiver condições de vivenciar o mínimo, né, desses serviços. Se ele não tiver essas condições, ele não vai existir para a sociedade. E você imagina o que é para a juventude ser invisível. Né? É terrível. Então, o mundo da criminalidade termina sendo a única alternativa para grande parte desses jovens. E para essas meninas que terminam se envolvendo afetivamente com esses rapazes. Muito obrigado pela sua participação aqui no CFA, Canal Fábio Almeida. Eu que agradeço ao canal. Então, Fábio, muito obrigada pelo convite. Nós estamos à disposição. Estou muito feliz de fazer esse bate-papo aqui contigo e com os ouvintes aí do canal e convidar, né, as pessoas para prestigiar o canal e estar aí interagindo, ouvindo outras percepções que às vezes não estão na escola, às vezes os políticos não falam sobre esses temas e que são temas que fazem parte do nosso cotidiano. Muito obrigado, viu, Fábio? Gostei da entrevista. Obrigado. Terça-feira, mais uma entrevista para você. Aqui a gente fala de Roraima. Aqui a gente busca a sua melhoria da qualidade de vida. Um abraço e obrigado.